Mais uma aula do nosso curso Software Primavera P6, nossa aula de número 12. Nessa aula nós vamos aprender sobre passos de atividades, os steps. Bom, primeiramente numa introdução, depois vamos aprender a incluir os steps nas atividades. Vamos ver como se atualiza a atividade por meio dos steps, dos passos, né? Vamos criar um template de steps para que você possa já ter algo criado, um modelo guardado para você utilizar em outras atividades que se repetem. E exercício, vamos fazer um exercício ao final de aprender essa matéria. Vamos lá, vamos à introdução. Vou explicar um pouquinho o que seriam os steps. Por exemplo, você tem uma atividade, o teu cronograma, ele está a EAP, tem um pacote de trabalho, que é o último nível da EAP, aí você tem as atividades. Lá, vamos dizer que você tem uma atividade chamada de montagem da parede, atividade de parede. E aí você pode criar steps, que são passos para montar essa parede, que você não quer ficar detalhando muito o seu cronograma. Então você cria os steps, que são os procedimentos para montar a parede. Você pode colocar lá que é montagem da primeira fiada, da segunda, da terceira, da última fiada. Pode botar chapisco e emboço. Então, esses aí são os steps. São os passos para se montar a parede. E com isso você pode colocar pesos nela. A primeira fiada é só 5%, para você embasar, deixar bem embasado o seu avanço físico. Os benefícios de se trabalhar com steps. Ele é eficiente para atividades longas. Muitas das vezes você tem uma atividade que ela passa por um procedimento longo. Então é interessante para que você saiba em qual etapa que está esse processo. Eu sei que existe uma atividade lá de montagem de parede, mas está em qual etapa? Então, quando você divide por steps, fica mais fácil de você identificar e até entender para o seu avanço físico. É uma base de sustentação ao valor que você colocou como avanço físico. Porque pode acontecer do seu gerente ou do cliente perguntar por que essa atividade de alvenaria ela está com um avanço físico tão alto. Aí você explica, porque eu coloquei que, por exemplo, o recebimento do material dá um avanço de 20%. A montagem da primeira fiada é tantos por cento. Então ele pode ver que, poxa, não tem quase nada montado, ele já deu um avanço de 20%. É por causa dos passos. Dependendo dos passos como você criou, dá para entender melhor o porquê você colocou aquele avanço físico. Então fica melhor para sustentar os seus argumentos, o porquê daquele avanço físico. E para você trabalhar com steps, você tem que ir lá na parte de projetos, selecionar o seu projeto, ir na aba de Calculations e deixar aqui marcadinho, Activity Percent Complete Based on Active Steps. Ou seja, ele quer que o percentual de andamento da atividade, né, seja baseado nas etapas, né, nos steps de atividades. Bem tranquilinho. Se isso não estiver marcado, o campus de status de avanço físico, ele vai ficar... Você pode preencher à mão. É o valor que você pega lá no campo. Porém, se estiver marcado, o avanço físico, o campus do avanço físico vai estar cinza. Não vai estar para você poder escrever. Isso eu vou mostrar quando nós formos para o ambiente primavera. Fique tranquilo. Isso é só um papo inicial, né? Nosso papo inicial sempre ocorre aqui no PowerPoint para depois irmos ver a Vera no primavera. Como se inclui os steps? Primeiro, quando incluir steps, né?
eu já falei dos benefícios, né? Mas é importante entender o seguinte: o objetivo é de relacionar procedimentos necessários para completar a atividade. Ou seja, muitas das vezes você tem para uma atividade ser completada, tem que passar por tais procedimentos. E às vezes você não sabe, você não tem rastreabilidade em qual etapa está aquela atividade. Por exemplo, no cronograma pode estar assim, um desenho de arquitetura. Aí você não sabe, poxa, ele já está sendo elaborado, ele já foi colocado no sistema, ele já foi para comentário, em qual comentário está, para dar mais rastreabilidade. É uma forma, se existe um procedimento por onde tem que passar, né, aquele fluxo, né, da movimentação do desenho, é uma ideia muito interessante você colocar isso como step. Também, pesos de steps utilizados. É uma ferramenta muito interessante para você dar avanço físico na atividade baseado nos steps. Mas para isso é interessante também você colocar peso em cada etapa. Quanto representa cada etapa? Lembrando que quando você coloca que o avanço físico da atividade vai estar baseada nos steps, o campo de preenchimento ele fica cinza, fica somente para leitura. É interessante também você utilizar o critério de medição que está no contrato como step. Nada mais sustentável na hora de argumentar com o seu cliente o fato de eu estou utilizando o avanço físico de acordo com o critério de medição. Perfeito. Vamos falar agora sobre atualizando os steps com percentual. Estou dando um exemplo aqui, ó. Por exemplo, procedimentos para projeto de engenharia. Você tem um documento lá de arquitetura. E estamos aqui, criamos esse step, esses processos aqui, esse processo para ter mais rastreabilidade em relação àquele documento. Por exemplo, o documento está em elaboração, aí você coloca lá o peso de 5%. Ele foi enviado para comentário para o cliente, 20%. Aprovado com comentário. Foi aprovado, porém não foi uma aprovação final. Ele veio com comentário. Aí você já dá 25%. Ou seja, quando você marca, tem um campozinho para você marcar, você vai botar lá, marcou esse, que já passou por esse, já passou por esse, já passou por esse. O programa, o Primavera já vai entender que você vai ter 50% de avanço físico. Reenvio para comentário, né? Quando você você faz atende ao comentário e reenvia para o cliente. E aí fica nessa troca, né? Revisão A, revisão B, troca aqui, troca ali, muda aqui, até chegar na revisão final que o cliente aprovou e aquele documento pode ser usado na obra. Que aí você dá os 25% final e aí entendeu o porquê aquele documento de arquitetura que estava lá com 50% de avanço, você, tá bom, 50% quer dizer o quê? 50% quer dizer que ele já foi aprovado com comentário, está em andamento. Muitas das vezes, a parte que o cliente ele fez um comentário, ele fez um comentário às vezes na parte de, vamos dizer, na parte do rodapé, que não tem nada a ver a forma de preencher o cabeçalho do documento. Isso impediu de você utilizar o desenho na obra. Nossa, você olhando isso, você vai ter rastreabilidade. Ó, ele já aprovou, mas está com comentário. Eu vou ver se esse comentário impede de eu pelo menos tirar umas dúvidas nesse desenho. E aí você vai lá e vê. É uma forma muito interessante de você estar sempre a par para ter rastreabilidade do documento, né? Para saber em que etapa que ele está, em que step que ele está. Criando templates de steps. O que acontece? O Primavera ele já dá alguns templates como default, como padrão, porém você pode adicionar aqui e criar steps. Nós vamos criar, por exemplo, esse que eu acabei de mostrar no slide anterior, que é um procedimento para aprovação de desenhos de engenharia ou qualquer outro
documento, né? Não só desenho, memorial descritivo, relatório, lista. Esses documentos que a engenharia elabora, todos eles passam por esse mesmo procedimento de elaboração, enviar para comentário, aprovação com comentário, reenvio e aprovação final. Então, para não ficar escrevendo em cada atividade, ter que ficar escrevendo esses steps, eu já crio um template, que aí é só alocar. Assim como se aloca um recurso para uma atividade, como se aloca outros procedimentos de alocar, que é simplesmente colocar assign, como nós fizemos nos Activity Code, né? Que era só clicar no botãozinho vermelho de mais e adicionou. Nós vamos adicionar esse template para todas as atividades de engenharia. E agora vamos falar sobre o nosso exercício número 10. O que seria o nosso exercício? Nós vamos associar para todas as atividades de engenharia o procedimento de aprovação de um desenho ou de um documento do projeto, né? Nós vamos criar, o nome do nosso template vai ser procedimento de aprovação de projeto. Vamos colocar esses pesos, colocar as etapas e depois vamos associar a todas as atividades de engenharia que vão respeitar esse procedimento. Ok, vamos agora para o ambiente primavera. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Primeiramente, como eu disse, para ele entender que... Vamos só aqui abrir o projeto. Quero mostrar aqui antes que o campo está habilitado, o campo de avanço físico está habilitado para você colocar o avanço físico. Aqui, por exemplo, ó. Vamos aqui, projeto de fundação. Você tem aqui status. Tá vendo que eu posso mudar aqui o avanço físico? Posso colocar aqui número 20. Desculpa, tem que primeiro colocar que ele tem um avanço, né? Se não iniciou, não dá para botar avanço físico. Aqui, ó, 20. Ele está... Eu posso mexer nele. Porém, esse campo aqui vai ficar... Eu quero que o meu avanço ele seja dado a partir dos steps. Então, eu vou aqui no meu projeto, né? E vou marcar aqui, ó, na parte de calculations, vou marcar que minhas atividades, o avanço físico vai ser dado baseado nos steps. Vou clicar aqui, ele vai dar uma pensada, fazendo um loading. Ok. Vamos agora para Activity. Olha como é que o campo aqui ficou cinza. Não sei se a tela vai dar para... Tá dando para ver essa diferença, né? Aqui o branco, tá vendo que aqui está mais claro do que aqui, que está cinza? Ou seja, o campo não está mais editável. Vamos criar aqui os steps. Primeiramente, vamos colocar aqui em elaboração. Esses são os steps, né? Eu posso criar os steps por aqui. Porém, como eu disse para os senhores, eu vou ter que fazer isso. O nosso exercício vai ser criar para todas essas atividades. Então, não tem porquê eu vir em cada uma e ficar fazendo isso. Eu vou simplesmente criar um template com essas etapas. Então, eu vou apagar isso aqui. E vamos fazer um trabalho de formiguinha, né? Vamos fazer um trabalho mais rápido. Só que uma coisa que eu não falei, é interessante o seguinte, para o Primavera entender que o avanço físico será dado a partir dos steps, o seu percentual complete type, o seu tipo de avanço físico tem que ser do tipo physical. Por quê? Porque quando você tem o avanço do tipo physical, quer dizer que você está pegando o avanço físico lá na obra. Quando você bota duration, ele entende que o avanço físico vai dar de acordo com a duração. Ou seja, você tem uma atividade de 10 dias, passaram 2 dias, o cronograma vai entender que é avanço físico de 20%. Isso é uma mentira, né?
Tempo não tem nada a ver com avanço físico. Ainda mais sabendo das várias problemas que ocorrem. Você sabe que existe a síndrome do estudante, né? Você tem 10 dias para fazer aquela atividade, você passa 9 enrolando e faz no último dia. Então não dá para usar esse tipo de avanço físico do tipo duration. Existem alguns casos, mas o normal, o que se usa em 99% dos casos é o physical ou o units. O units é baseado no quanto você gastou de HH naquela atividade. Você tem, por exemplo, uma atividade que você vai calculando o avanço dela pelo quanto está sendo gasto de HH nela, quanto está agregando. Então, em vez de você olhar o avanço físico, você olha o quanto de HH foi gasto. Por exemplo, você tem um documento que estava previsto gastar 50 HH. Você não vai ficar contando o número de folhas que foi feito. Você vai por HH. E desta forma, você pode dar o avanço físico. Ou uma atividade de soldagem, o quanto de HH foi feito, você não vai ficar vendo quanto de linha de solda, quantos eletrodos foram gastos. Isso aqui não existe o errado. O que existe é o melhor utilizado, o melhor adaptado para a sua realidade. Você vai entender. Vamos deixar aqui do tipo physical para poder utilizar o steps, para ficar de forma sincronizada. Então vamos lá. Primeiramente vamos aqui criar o step. Aqui, ó, Active Step Template. Eu cliquei em Enterprise, Active Step Template. E vamos aqui criar um template. Cliquei aqui em adicionar. E vamos colocar aqui o nome procedimentos de aprovação de projeto. Pronto. E agora vamos adicionar procedimento de aprovação de projeto. Vamos clicar aqui na primeira step. Vai ser em elaboração. O avanço, vamos colocar aqui o peso dela. Vamos chegar aqui para o lado. 5. Você pode escrever aqui o que significa em elaboração. Né, quando o documento está sendo elaborado pela primeira vez, né, a sua revisão 0 pelo fornecedor. Aqui, enviado para comentário. Quando ele está na revisão 0. Foi para comentário na revisão 0. Vamos botar aqui um peso de 20%, porque o documento já teve um grande avanço. Aprovado com comentário. Aprovado com comentário. Vamos colocar aqui que é 25%. Já passou pelo cliente, que geralmente ele senta no documento. Reenviado para comentário. Revisão A. A, B, C, por aí, né? Até a revisão, Deus sabe lá qual. Vamos colocar agora a última, que é a aprovação final. Claro que ele pode ir do enviado para comentário e o cliente de aprovar sem comentário, né? Então você já vai colocar os 100% aqui. Esqueci de botar os 25%, mais os 25% aqui. 100%, tranquilo. Está aqui, ele mostra aqui qual o conteúdo de etapas, né? São 5. E está aqui criado. Vamos lá, projetos de arquitetura. Eu vou simplesmente pegar aqui, adicionar from template. Vou procurar o que eu acabei de criar. Vamos ver. O nome foi procedimentos para aprovação. Tá aqui. Clico aqui, ó. Associar. Olha aqui que interessante. E ele ainda vem com a parte aqui para eu clicar. E ele vai entender aqui o status. Ele vai dar o próprio avanço físico.
eu chego aqui e coloco no step, porque ele já foi para elaboração, então ele automaticamente ele vai chegar aqui no status e deu avanço de 5%. Ó, não é feitiçaria, é tecnologia. Vamos aqui. Foi enviado para comentário para o cliente. Olha o que aconteceu lá, 25%. Muito interessante, né? Vamos agora apagar isso aqui, porque eu não quero. Vamos agora fazer o nosso exercício, que é o quê? Associar a todos eles. Essa parte. Eu posso clicar aqui, ó. Nós já colocamos na arquitetura. Vamos colocar agora na fundação. Adicionar. Vamos aqui clicar. São esses projetos aqui todos. Procedimento, aperto aqui. Associou para todo mundo, ó. Ele está. Tranquilinho. Vocês viram que eu aproveitei na esperteza. Se eu já colocasse de primeira aqui, ele ia ficar o campo apagado. Então o que eu fiz? Eu cliquei em um, botei para adicionar fonte template, depois eu vim aqui com o Ctrl apertado, ó, e fui em cada um. Pode ir também com o Shift, né? Que seleciona tudo. No caso o Shift não vai funcionar. Ó. Vai ter que ir de um em um mesmo. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Um momentinho, tem que estar com ele fechado. Clica aqui. Já está associado. Tudo bem, de qualquer forma, estão aqui associados para as atividades. Isso é uma forma muito interessante de se dar avanço físico. Você pode sempre usar. Isso aqui, por exemplo, pode ser o critério de medição que está no contrato, até para pagamento. O pagamento do projeto você vai dando a cada etapa, né? Quando o projeto está totalmente finalizado, você recebe os 100% no período de medição. É isso. Essa aula foi bem tranquila. A próxima aula vai ser uma aula bem extensa, que vai ser sobre relacionamentos de atividades, né? Nós vamos colocar essa parte aqui de predecessoras e sucessoras. Vou falar sobre os tipos de ligações. Vai ser bem bacana, bem interessante. Porque o meu intuito aqui não é só fazer de você um ferramenteiro, né? O meu intuito aqui é ensinar também a você ter uma postura de planejador. É isso, muito obrigado, até a próxima aula.